que a moda sempre foi efêmera. Eu acho que desde o tempo em que ela foi definida como moda, que é uma coisa que data do começo da Idade Média, né? Até então as roupas duravam. Uma túnica romana durava 300 anos, depois eles usaram o mesmo camisolão com pequenas variações durante séculos e séculos e tal. A partir, vamos dizer que do Renascimento e do final da Idade Média, até mais para o meio da Idade Média, quando a noção de indivíduo e não de coletividade religiosa veio à tona, eu acho que a partir daí surgiu o conceito de moda, a coisa do indivíduo, de se pensar como indivíduo. Daí para frente ele foi efêmero sempre. A nossa sociedade está construída em cima dessa relação com o tempo, né, com o tempo imediato, porque há uma presença muito forte da mídia, e a mídia tem esse tempo, né, de extrapolar distâncias e espaços e tornar até concomitante, né, a fatos que acontecem em diferentes lugares. Então, essa velocidade que anula espaços, né, está presente na nossa percepção de mundo e entendimento das coisas. Agora você vê os desfiles na internet, alguns, porque tem estilistas internacionais que proibiram as imagens na internet, não sei se por medo da cópia, da banalização ou desse medo de ser engolido pelo tempo, porque todo mundo vê o desfile e na hora que a roupa chega na loja, você tem aquela sensação de déjà vu, você não tem mais descoberta, tudo passa a ser memória. O tempo perpassa pelas coisas, mesmo pelas roupas, não é a mesma roupa. Vamos dizer que é uma fragrância, uma lembrança do passado. E a gente está muito necessitado dessas olhadas. Eu acho que quando a gente entra no próximo século, é tamanho medo, né? O que é? O que vai ser? Como se esse tempo existisse, mas a gente funciona como se o tempo existisse, né? Então eu acho que as pessoas ficam meio que olhando para trás e lembrando de épocas de alguma segurança, de alguns valores seguros, de algumas elegâncias permanentes, como se a gente quisesse que as coisas permanecessem, né? Mas o tempo perpassa tudo. Tudo em 4 vezes sem juros. Sandália Havaiana 2,50. Para homens, para mulheres e crianças, você paga com cartão. Sapataria do Amigão. Todo dia tem oferta. Sapataria do Amigão. É preço baixo na certa. Sapataria do Amigão. As informações estão muito rápidas. A gente, por exemplo, já está vivendo um revival de anos 80, o que há poucos anos seria uma coisa considerada quase histérica. Eu acho que essa velocidade é cada vez maior porque o consumo é cada vez mais rápido. Para que eu possa gravitar em alguma órbita do mercado, eu preciso ao mesmo tempo ter uma flexibilidade incrível para me desmanchar e me recriar, mas eu não posso ter uma liberdade de criação a partir desse desmanchamento. Eu tenho que ser capaz de rapidamente investir uma figura padronizada que me permita funcionar em certa órbita do mercado. Porque senão o risco que ocorre é de virar um nada. Numa sociedade como a nossa, a política de desejo não consiste em criar figuras estáveis, as figuras são efêmeras, né? Daí, inclusive, a ideia de um prêt-à-porter, quer dizer, de formas ou fórmulas, né, de se vestir, prontas para o uso e que tem um sentido efêmero. Há justamente essa busca da mudança, do novo, porque deve estar ligado, eu imagino, a uma outra percepção de tempo, de relações, de entendimento da vida em relação à história, a mudanças. Está esquecido? Está, não fazem 6 meses. Porque isso é episódico, isso é um momento. E como o momento passa, isso passa também porque vem outro e se põe no lugar. E vem outro e se põe no lugar.
Na realidade, eu já esqueci isso porque botei outro nesse lugar. É uma peça ou uma camiseta, alguma coisa que vai durar uma temporada, depois você não usa mais, mas também quem quer usar, porque na outra temporada já não conta mais, não vale mais, não importa. Não dá mais para você se manter na mesma figura ao longo da tua existência. Você tem que estar se reconfigurando. Hoje, isso está extremamente exacerbado, como nunca se viveu. Então, é muito rapidamente que uma certa figura da realidade subjetiva e objetiva, porque não é só as figuras da subjetividade, o próprio modo de existência, tudo funciona assim, né? É muito rápido que essas figuras se tornam obsoletas. Tudo é instantâneo, simultâneo, não é um período propenso à reflexão, eu diria, à parada, à concentração, mas é um tempo onde você tem que digerir muita coisa e às vezes tem uma indigestão. Eu tenho uma sensação meio dolorosa, assim, que o tempo acabou. Que a gente está vivenciando uma outra experiência de tempo. E que ninguém sabe muito bem lidar com o tempo. O tempo inteiro, o tempo falta.